Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, tudo certo? Tudo certo, uma semana maravilhosa, mas eu sei que tu tá meio estressado com essa semana. O que te estressou nessa semana? Não, peraí, só um parênteses. Eu não estou estressado, né? Se eu ficasse estressado... Não tá estressado? Tá. Não, se eu ficasse estressado com toda a estatice e burrice que eu visse por aí, eu não conseguiria fazer nada de útil na minha vida. Mas, obviamente, algumas coisas chamam a atenção, né? E me deixam levemente irritado, mas não estressado, deixa bem claro isso. Mas, vamos lá. O que me irritou hoje, eu tava vendo, né? Num tweet do Paulo Eduardo Martins, deputado federal, sobre a PEC 196/2019, que está na pauta da Comissão de Constitucionalidade e Justiça, que estabelece a volta, adivinhem, dele, do imposto sindical. No, God! No, God, please, no! No! Vocês estão sabendo disso? Qual é dessa PEC? Não tô sabendo. Não estou sabendo, então vamos dessa lá. delícia vai ter isso, Dessa delícia, não é? Então, o que é? E ele foi o cara que encampou, né, velho? Isso, não é dele a PEC, tá? Não tá, eu sei, foi ele que encampou a saída, né? Isso, que derrubou lá. E a PEC que está tramitando lá, então, artigo 6º, vamos lá, abre aspas. É obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva de suas respectivas representações, que será custeada por todos os beneficiários da convenção coletiva e do acordo coletivo de trabalho, descontada em folha de pagamento. Ou seja, é obrigatório, ele vai custear mesmo que tu não participe do sindicato, porque a convenção coletiva se aplica a ti. Então os caras estão tentando voltar com a mamata para eles e vamos pegar o autor da PEC, né? Eu quero deixar bem claro quem é a pessoa que está propondo isso. Marcelo Ramos, do Partido Liberal da Amazônia, hein? O que vocês acham disso? Olha aí. Esse PL é muito liberal, né? Eu acho que ele concorre com o novo. O cara deve ser da Zona Franca de Manaus. Cara, é Partido inacreditável. Liberal. Mas peraí, só deixa eu dar as boas-vindas. Eu sei que o nosso convidado ele quer dar uma opinião sobre isso. Eu tô vendo que ele tá com uma cara de quem quer dar uma opinião sobre isso aí. Deixa eu só dar as boas-vindas pra ele, depois tu segue, Fux. Bem-vindo, André Freu. Obrigado, meninos. Obrigado por me receberem. É um prazer falar com vocês. Eu acompanho o podcast já faz algum tempo. É uma alegria imensa conseguir conversar com vocês hoje. Valeu, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Deixa eu só fazer... Então, vai lá, termina lá. Não, vou botar na show notes, tá? O e-mail do deputado, mas quem quiser anotar aí é dep, né, de deputado.marceloramos@câmara.leg, de legislativo, leg.br. Por favor, pessoas, mandem um e-mail para o nosso ilustre deputado falando o que vocês pensam dele. Claro que adianta. O cara vai olhar e-mail. Não olha, o assistente dele Alguém vai olhar. Alguém vai olhar aquele negócio entupido de e-mail, né? Então, pessoal, vamos mandar um e-mail para ele mostrar todo o nosso apreço por alguém que está tentando nos obrigar a pagar sindicato pelego de governo esquerdista, tá, pessoal? Por favor, eu vou mandar um e-mail assim que terminar o episódio aqui. Que raiva que dá esses caras. Então, enfim, vamos falar então da nossa revanche contra eles, que é liderada aí pelo André, né, André? Parece agora que eu tô na linha de frente contra o sindicato. Cara, tem a ponta de lança, velho. Tem a ponta de lança contra eles. Ele é o Boulos da direita. Chamou de direitista. Cara, eu acabei de conhecer o cara e já fiz inimizade. Pô, foi mal. São 5 minutos de programa. Eu já fui acusado de direita e de bolos, sem falar uma palavra. Eu só agradeci por estar sendo convidado. Mas, André, isso não é melhor que eu fiz com o Camilo Borner, que eu acusei ele de compra de votos lá em 1 minuto de entrevista. Porque ele não comprou, tá? Então, qual é o currículo do André, Júlio? O pessoal sabe. André é graduando em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. O Tapa da Mão Invisível é a panelinha da PUC, né? Certificado em liderança pela Theodor Heuss. Falei certo? Sim. Theodor Heuss Academy, da Alemanha. E empreendedorismo social pela Tongji University da China. É diretor executivo do Students for Liberty Brasil.
Cara, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por rir dessas piadas sem graça que eu acabei de falar, de te chamar de bolso. Não tem problema, não tem problema. Se estivéssemos numa mesma sala, provavelmente teria violência. Júlio, eu tenho 1,64 m, eu não tenho a menor condição de praticar violência. Primeiro porque eu não acredito isso como princípio, mas também porque eu tenho 1,64 m, isso não teria a menor possibilidade. Não, peraí, então só um parênteses, então, que seria uma briga linda. Eu também tenho 1,64 m. Seria uma ventaria pra gente filmar, vender no streaming. Mas nos conta, sim, tu és a liderança do quê? O que é o Students for Liberty? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por me receberem, obrigado pelo convite. O Students for Liberty, ele é uma organização cuja missão é educar, desenvolver e empoderar a próxima geração de líderes da liberdade. E quando a gente fala nisso, é bom também dizer como a gente faz isso. Nosso programa de voluntários no Brasil, chamado de Programa de Coordenadores, ele já data desde 2012. É um programa de formação de lideranças em que essas pessoas, esses jovens estudantes que passam pelas nossas, entre aspas, cadeiras, se a gente fosse usar o termo da academia, eles recebem recursos para desenvolverem suas habilidades de gestão de pessoas, gestão de eventos, gestão de comunidades, fazem um networking ao longo da universidade e depois disso saem carregando consigo valores liberais para o mercado de trabalho. Bom, nós temos aí alumni da organização trabalhando no Ministério da Economia, criando suas próprias empresas, indo para a academia mesmo, fazendo pós-graduação e mestrado e carregando consigo esses valores que para nós são tão caros. Hoje a organização conta com 350 a 400 coordenadores espalhados por 24 estados do país, que fizeram, só em 2019, já 445 eventos sobre liberdade para um pouquinho mais de 27 mil pessoas. Foi o melhor ano da nossa história. Vai ser um prazer conversar um pouco mais sobre a organização, mas esse é um panorama geral da nossa atuação hoje no Brasil. Os caras trabalham, hein, cara? É mais de um evento por coordenador. E mais de um evento por dia no ano. É bastante. É uma marca, bastante. É uma marca que nos orgulha. É uma marca que nos orgulha bastante, porque ela não reflete apenas o trabalho da equipe do Students for Liberty Brasil, mas principalmente desses voluntários jovens de 18, 20, 21 anos, que estão espalhados pelo país e querem levar os valores liberais adiante. Tá, e tu hoje és a liderança nacional, Brasil. Isso. Hoje eu sou diretor executivo do SFL no Brasil. Comecei também como coordenador local em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, há 5 anos e meio, e de lá pude crescer dentro da organização, conhecer pessoas e, bom, depois de 5 anos e meio e alguns cargos, algumas mudanças, cheguei ao cargo de diretor executivo na nossa conferência nacional, a LibertyCon, que aconteceu em São Paulo no começo do mês passado. Mas, na verdade, tu tem uma origem compartilhada por outros 3 entrevistados do podcast, se eu não me engano, que é a República do Clube Farroupilha, lá de Santa Maria, não é? Essa é a origins Sim. do André. Conta um pouquinho Sim. como é que foi a experiência do Clube Farroupilha, que, diga-se de passagem, ganhou prêmio, se eu não me engano, da Atlas, né, internacionalmente. Então, também se puder contar um pouquinho dessa história. Quem são os 3? Gianluca Lorenzon, foi entrevistado também o Fabrício Sanfelice e agora o André, mas tem também ainda para ser entrevistado um dia o Giuseppe Rezo, que é deputado estadual do Partido Novo aqui no Rio Grande do Sul. Está fazendo um belo trabalho, diga-se de passagem. Desde 2013, quando o Clube Farroupilha foi fundado, Santa Maria teve um potencial que só cresceu dentro do movimento da liberdade no Brasil. Isso se reflete nas premiações, sim, é verdade, mas também no alcance dos seus alumni, para onde essas pessoas saíram. O clube foi fundado em 2013 pelo Gianluca Lorenzon, que vocês tiveram a oportunidade de entrevistar, e o Gianluca foi meu primeiro mentor, ele que me puxou para dentro do Clube Farroupilha no começo de 2014, e logo antes de mim ele tinha puxado já o Giuseppe, que Paulo, você falou que vai entrevistar depois, e o clube cresceu ao longo do tempo, principalmente porque se formou uma família ali. A gente trabalhava dentro da Universidade Federal de Santa Maria de uma maneira voluntária. Nós tivemos a oportunidade de assumir a direção do Diretório do Direito ainda em 2014, e foi um momento em que a gente precisava não se sentir sozinho e achar outros liberais também para encamparem uma guerra cultural dentro da universidade, dentro da realidade de Santa Maria. Porque, vamos lá, Santa Maria agora pode ser conhecida pelo movimento liberal, mas antes tinha exportado Tarso Genro, Paulo Pimenta e outros políticos que, acredito, em momento algum das suas vidas serão considerados minimamente liberais. Santa Maria também deve muito ao trabalho do Gianluca dentro do Clube Farroupilha lá em 2013, do Fabrício Sanfelice, que junto com o Rafael Dalmolin também entraram logo depois. Rafael Dalmolin, diretor-geral do Instituto Mises Brasil, e o Fabrício Sanfelice, empresário, ambos também conselheiros da nossa organização, da CFLB. E aí nessa segunda geração, como eu falei, veio eu e o Giuseppe também, e outras dezenas de pessoas com as quais eu tenho um orgulho imenso de conviver até hoje e que traçaram carreiras carregando consigo também esses valores liberais.
Que coisa sensacional. E qual foi o prêmio que vocês ganharam na Atlas? E o que é a Atlas, né? Aproveitando, porque a Atlas ajuda a financiar o Student for Liberty, ou não? Vamos falar do dinheiro dos Koch Brothers que vocês estão recebendo aí, que essa é a denúncia. Com certeza. A USFL serve para vender o petróleo, é isso? É para vender o petróleo do Brasil. Eu mesmo criado a USFL. Eu vou me permitir responder uma pergunta de cada vez. A primeira, beleza, à vontade. A primeira hostilidade, a entrevista hostil. O primeiro ponto falando sobre as premiações. O Clube Farroupilha recebeu o prêmio de melhor grupo do mundo dentro do Students for Liberty, representando o SFL Brasil. Foi o melhor grupo do mundo de 2018, recebeu o prêmio no início de 2019. O SFL Brasil ganhou o prêmio agora, faz também um mês, de melhor projeto focado em estudantes do mundo pela Atlas Network, com a campanha que nós fizemos em 2019 chamada Brasil Empreende, que nós discutimos 40 eventos para mais de 5 mil pessoas e com algumas outras métricas dentro disso. Como o Brasil não está indo bem no Doing Business Index e o que a gente pode fazer para melhorar a nossa colocação nesse ranking e, bom, consequentemente, em outros rankings como de liberdade econômica, de desenvolvimento humano, etc, etc. Com relação ao dinheiro dos Koch, se está vindo, me avisem para onde, porque não bateu em nenhuma conta e nunca aconteceu. Tirando a piada de lado, nunca aconteceu. Teve um estudo da UFMG em 2015 ou 2016, citou os membros da equipe, meu nome está lá, se vocês colocarem no Google, acho que vocês conseguem achar o FMG, Movimento Liberal. Foi um estudo feito que linkava, fazia links absurdos e que chegava o dinheiro dos Koch na nossa mão. Isso não é verdade, nunca foi. Até porque também, para deixar claro, eles não doam para nenhum projeto fora dos Estados Unidos. Com relação à Atlas Network, é a maior rede de organizações liberais do mundo. Eles estão presentes também, assim como o SFL, mas um objetivo um pouco diferente, eles estão presentes em quase 100 países e tem quase 500 organizações espalhadas pelos 6 continentes, né, sob seu guarda-chuva. A Atlas Network funciona como uma facilitadora para contato entre organizações e também apoiando para que essas organizações cresçam nos seus respectivos países. E aí vai desde o Brasil, é verdade, passando também por situações absurdas, como no Egito, no Líbano e em outras regiões com situações sociais bem mais agravadas do que a gente tem aqui no país. Eu queria saber sobre o quanto conhece o movimento liberal americano, André, porque me parece que está muito pior que o brasileiro, em termos de espalhar as ideias, clubes, todo esse movimento que tu participa e promove aqui no Brasil, eu não vejo nos Estados Unidos nessa força. Nos Estados Unidos, o problema que eu vejo principalmente dentro das universidades é a quantidade, e é um problema bom, para ser bem sincero, é a quantidade de organizações. Né? Se a gente olha para o Brasil, o movimento liberal brasileiro ainda tem poucas organizações. Se a gente olha principalmente dentro dos estados, então nem se fala. Coisa que nos Estados Unidos é bem diferente. Tem centenas de organizações liberais, cada uma, às vezes, até defendendo uma pauta muito específica, mas que para ela é cara, e defendendo, às vezes, dentro de apenas um estado. Então, quando a gente olha para essa disseminação, por um lado, óbvio, ela é muito positiva, porque ela leva de maneiras distintas as nossas ideias adiante, mas, por outro lado, às vezes falta foco do movimento como um todo. Não tem uma unidade que no Brasil ainda é mais fácil de se ter, por ser um movimento ainda que engatinha frente ao americano. Só para complementar, aliás, lá tem organizações, a própria Atlas Network tem mais de 50 anos. Então, se a gente olha para o movimento liberal brasileiro, ainda tem um bom caminho para a gente percorrer. E aprendendo com os erros que foram feitos fora do país, para que não se repitam. Mas o SFL surgiu lá, né? Surgiu nos Estados Unidos. Sim. O SFL surgiu na Universidade de Colômbia no finalzinho de 2007. Foram 5 estudantes que queriam se conectar para falar sobre liberalismo. Não existia naquela época organizações representativas dentro das universidades, e o que eles decidiram fazer em fevereiro de 2008 foi a primeira conferência do SFL. Eles estavam esperando por volta de 30, 40 pessoas, e caiu uma nevasca no dia que eles pensaram seriamente em cancelar. Não cancelaram, mantiveram um evento e apareceu mais de 100 pessoas, entre 100 e 120 pessoas naquele dia em Nova York. E no final das contas ali se fundou o SFL, porque eles perceberam ali também que havia uma demanda suprimida dentro das universidades por ideias liberais na academia. E dessa forma o SFL cresceu de 2008 com apenas 5 pessoas para mais de 5 mil jovens espalhados pelo mundo, em 103 países. No ano passado, organizando eventos para quase 100 mil pessoas, 98 mil, e com o objetivo cada vez mais de crescer. Hoje nós somos 62 funcionários espalhados pelo mundo. Nossa matriz ainda é nos Estados Unidos, mas o Brasil é uma entidade separada, parceira do SFL Internacional. Por conta das burocracias brasileiras, dos altos impostos e tudo mais, é muito mais fácil ter um CNPJ brasileiro do que responder diretamente a parte fiscal para os Estados Unidos. Né? E como é que é a resposta do pessoal, dos americanos, olhando o trabalho que é desenvolvido no SFL
futebol brasileiro, enfim, dos clubes brasileiros? Extremamente positiva. Inclusive, essa ideia dos clubes, né, data também de 2013, 14, de espalhar grupos de estudo que não ficavam presos às universidades. Porque como funciona nos Estados Unidos? É muito mais comum que haja grupos de estudantes da Universidade X, ao invés de ter, por exemplo, estudantes de Boston, por exemplo, que se juntam para falar sobre liberalismo. Então, como eles focam muito em universidade, às vezes se perde um pouco o alcance, coisa que no Brasil não acontece. Então, aqui, por exemplo, o Clube Farroupilha em Santa Maria é de Santa Maria, nasceu na Universidade Federal de Santa Maria, mas abrange toda a cidade, que não é grande, tem 300 mil habitantes, é verdade, mas ainda assim abrange toda a cidade e isso se repete pelo país. A gente tem outro dos nossos maiores grupos, o Instituto Juricaba, grupos parceiros, aliás, o Instituto Juricaba em Manaus, fazendo um trabalho brilhante. Temos grupos no interior e nas capitais do país, hoje são mais de 100 parceiros nossos espalhados pelo país e funciona, porque a grande diferença nesse ponto é da autonomia e fazer completamente bottom-up, né? Fazer uma estratégia bottom-up. A gente dá o treinamento, a gente dá os recursos e apoia a construção desses grupos, mas acredita que eles devam bater as asas e, se Deus quiser, em 10 anos ser maiores que o SFL. Eu ficaria feliz se tivesse 100 grupos formados dentro da organização que fossem maiores. Nosso trabalho estaria muito bem feito. E o foco da formação desses grupos é estritamente conteúdo intelectual liberal, é acadêmico, ou tem questão de empreendedorismo, o que mais? Depende muito do perfil dos estudantes que se juntam, né? Nós temos grupos com um perfil muito mais acadêmico, como também temos grupos com perfil empreendedor. O que a gente não pode permitir que aconteça, e aí não é uma política da organização, mas é um incentivo, que a gente foque apenas em uma dessas áreas. A gente foque apenas que você tenha que apenas estudar e não possa fazer um evento, por exemplo, sobre empreendedorismo. Pelo contrário, o movimento liberal brasileiro não pode ficar na bolha. Eu dei uma entrevista para o Estadão que foi publicada nessa última segunda-feira, a gente está gravando isso no começo de dezembro de 2019, para você que está ouvindo em 2025. Mas na entrevista para o Estadão, eu comentei que o movimento liberal brasileiro não pode achar que ganhou o jogo. Muito pelo contrário. A gente tem que se engajar no debate de maneira honesta. Em um momento que está todo mundo usando caps lock em rede social, é muito importante que a gente se engaje com pessoas que pensam diferente, independentemente do lado. Porque só assim a gente vai conseguir furar a bolha. Eu vejo isso como um grande erro da esquerda, depois que assumiu o poder no Brasil. Se fecharam muito numa bolha e acharam que iam ficar ali para sempre. O movimento liberal brasileiro ainda é muito jovem para se permitir, e principalmente essa nossa geração do movimento liberal, né? Porque, vamos lá, nos anos 80, os primeiros institutos estavam sendo formados. Mas a gente não pode se permitir não discutir, não debater, não se engajar com pessoas que pensam diferente, porque aí a gente vai estar fadado ao fracasso. Quem é que não conhece ainda a nossa patrocinadora CapTable, que é a plataforma da Startse para você investir em startups com alto potencial de crescimento e rigoroso acompanhamento? Acesse captable.com.br/tapa e ganhe um e-book gratuito sobre como investir em startups. No site você vai conhecer os projetos que estão sendo captados. Eu já investi. E você? Tudo bem, essa entrevista vai estar no show notes, eu até coloquei no último episódio que a gente gravou, que foi com o Luan, falando sobre o governo Bolsonaro, e essa entrevista mesmo, né? Eu concordo 100% contigo, a minha dúvida é, vocês fizeram recentemente a LibertyCon São Paulo, né, que é o principal evento do SFL, eu diria, posso estar enganado, daí eu gostaria que tu contasse a respeito, mas eu queria saber se vocês, eu sei que vocês convidaram gente do outro lado, até cita isso na entrevista, se não me engano. Eles não vêm no lado da esquerda, digamos. Qual é a tua experiência em relação a justamente tentar falar com o outro lado? Qual é a receptividade? Às vezes é muito difícil, né? Porque quando a gente olha para o Brasil, em um momento de polarização como que a gente vive hoje, as pessoas se tornaram muito defensivas. Está todo mundo na defensiva, todo mundo preparado para atacar o próximo. Independentemente das pessoas aceitarem ou não se engajar no debate com a gente, isso não deve ser pretexto para que a gente fuja do debate. O movimento liberal brasileiro precisa estar presente de maneira honesta, porque nós não somos mainstream ainda. É uma ilusão acreditar que as nossas ideias, do jeito que estão agora, vão perdurar por 40, 50 anos. Nós estávamos conversando antes, o Chile não conseguiu fazer isso. Agora vem uma nova constituição no Chile, uma geração depois. E o que a gente tem que perceber é que os próximos ministros, os próximos desembargadores, os próximos juízes, os próximos empresários, os próximos presidentes estão sendo formados agora dentro das universidades. E um dos valores que essas pessoas têm que carregar, além do que a gente acredita ser dos valores liberais, essa pessoa também tem que saber se engajar de maneira honesta com quem pensa diferente, independentemente dessa pessoa não querer. Não é forçar a pessoa a conversar também contigo, mas o que eu quero dizer, apenas para deixar mais claro, é que a gente não deve pautar o nosso modo de agir, seja em rede social, seja ao vivo,
pelos erros que os outros movimentos cometem, sejam eles de esquerda ou de direita. Esses movimentos, eles possuem uma organização semelhante ao SFL? Porque existe a UNE, só que a UNE não tem esse propósito. A UNE era para representar todos os estudantes, mas não representa políticas de esquerda. Existe esse ente na esquerda, ou o ente na esquerda acaba sendo a UNE, que foi cooptado pela esquerda? E uma outra pergunta, o SFL possui o interesse, depois que virar mainstream, de fazer frente à UNE? Existe esse embate? Existe essa forma de ver a estratégia do SFL? Eu acredito que se a gente olhar para a esquerda, a UNE seja a organização de representação estudantil, como tu bem colocaste também, que de representação tem muito pouco, se não nada, né? Mas essa discussão sobre o SFL fazer frente à UNE e tentar entrar nesse mesmo mercado, ela passou pela nossa cabeça ainda em 2016. Não prosperou, e eu tento explicar por quê. Primeiro porque eu quero muito que os nossos estudantes que passam pelos programas do SFL saiam da universidade em algum ponto. E se a gente olha para... Muito bom. E porque o perfil do nosso estudante ele é diferente. Contudo, está mais do que na hora de que seja criada uma organização, e até há uma chamada Unilibres, que coordenadores do SFL, à época, alguns anos atrás, criaram para fazer essa frente. Não é o papel do SFL. Nosso papel é formar as lideranças que vão mudar o Brasil lá na frente carregando valores liberais. Se algumas dessas lideranças têm como objetivo tomar a UNE, fazer frente à UNE, ou qualquer outro tema relacionado à política estudantil, perfeito, tem o nosso apoio. Mas a gente, enquanto organização, não vai mudar o nosso foco. A gente acredita que tem que ser formadas lideranças não só para a política estudantil, mas também, e muitos empreendedores, os próximos juízes, os próximos embarcadores, os próximos economistas, para que a gente faça frente à escola da Unicamp em algum momento do futuro. O melhor seria fechar todas as faculdades de economia, e eu tenho lugar de fala da pessoa como economista, falar, esse é melhor para todo mundo. Fecha a Unicamp, mas fecha todo o resto, que não serve porcaria nenhuma. Tem o lugar de fala. Meu Deus. Tem lugar de fala. Hoje eu tô esquerdista. Eu tava governista no último, agora eu tô esquerdista, tá? Mas, André, diz uma coisa. A dificuldade do movimento aí, de vocês, na verdade, deve ser a mesma de muitas outras entidades e desses clubes pequenos e tal. Din-din, grana. Vocês conseguem captar alguma coisa com empresário, enfim, profissional liberal? Porque a minha impressão é de que, com exceção de algumas empresas ideologicamente mais alinhadas, né, através dos seus donos, obviamente, de forma geral, o brasileiro já não doa muito dinheiro. E daí doar para ideias, para revolucionar o Brasil em 20, 30 anos, não vejo muito isso. Como é que tu enfrenta essa barreira? Ninguém doa dinheiro para qualquer causa que seja se não acreditar naquilo. Ninguém compra porque eu vendi muito bem, a pessoa compra por conta das razões dela, porque ela acredita naquilo. Portanto, quando a gente fala de financiamento e de movimento liberal brasileiro, ainda também se engatinha. Eu acredito que o movimento liberal brasileiro tem um potencial enorme de arrecadação ainda inexplorado. Falando do SFL especificamente, que é onde eu sei como as coisas funcionam, não posso falar por outras organizações. Nós nos financiamos com algumas fontes primárias. Uma são fundações e outras organizações liberais que acreditam nos mesmos valores que nós, investem na nossa missão de, como eu falei lá no início, educar, desenvolver e empoderar a próxima geração de líderes da liberdade. Pessoas físicas que têm também esse mesmo objetivo, empresas que têm esse mesmo objetivo, e agora nós estamos começando com o nosso programa de alumni também, para que quando a pessoa saia da organização, ela também se mantenha conectada e passe a ser uma doadora com valor pequeno. Eu não vou fazer jabá aqui, senão tem que pagar milhões de reais que vocês cobram pelo anúncio no podcast. Como a gente não vai te pagar pela entrevista, a gente faz essa permuta e tu pode divulgar. Mas nem sabia que dava pra cobrar pela entrevista. Pô, me avisaram só não estamos te pagando, André. Tu é o primeiro passo, cara. Mas agora a única coisa que a gente não aceita é dinheiro público. Até porque, como nós somos regidos também pelo Código Tributário americano, nós não podemos, enquanto organização, ter nenhum envolvimento político partidário. Até por conta disso, nós também entendemos, como a gente estava falando ali da questão da UNE e dos nossos líderes saírem para os seus caminhos de carreira, nós também entendemos que há líderes nossos que vão sair para a política. O Giuseppe mesmo é um caso disso. Ele foi nosso coordenador local, estadual e regional e decidiu concorrer a deputado estadual no Rio Grande do Sul. Quando ele tomou essa decisão, ele se afastou, saiu da organização, porque nós não podemos ter esse envolvimento político partidário dentro dos nossos quadros. Da mesma maneira que a gente não apoia nenhum projeto de lei específico ou renega um projeto de lei específico, a gente também não pode
pode apoiar candidaturas políticas e não aceita esse tipo de financiamento também. Que é algo que me parece que o movimento liberal brasileiro tem assumido também desde sempre. Eu posso até estar falando uma besteira aqui, mas me parece que o movimento liberal, enquanto princípio, e de maneira geral, também não aceita dinheiro público para financiar suas atividades. O SFL, como tu falou, ele teve impacto em algumas lideranças políticas, tu deu o exemplo do Giuseppe, mas não só políticas, dentro da esfera executiva, né? Tem bastante gente aqui em Brasília que veio do SFL ou teve alguma relação do SFL, esse governo Paulo Guedes. Não vou dizer governo Bolsonaro porque o pessoal está aqui por causa do Paulo Guedes. Mas o SFL Brasil, eu vejo, como o Fux falou lá no início, ele se propôs a discutir e conseguiu entrar na atuação. Ele saiu da parte teórica e foi para frente para atuação política, de fato. Claro, o SFL ele é mais do que isso, né? Ele é para formar empresários, formar pessoas que atuam fora do Estado. Tomara que foque bastante nesse lado. Mas as pessoas que atuam dentro do Estado é bastante forte aqui no Brasil, e é bom isso também. Mas isso ocorre nos Estados Unidos, ocorreu nos Estados Unidos, isso tem alguma força prática ou é somente discussão de ideias ainda? Porque assim, os Estados Unidos é a referência de vocês, é onde começou, foi lá que veio tudo. Ou em outros países, existe outros países que está acontecendo isso que ocorreu no Brasil, de gerar lideranças e colocar as lideranças lá na garganta do dragão, né? Eu vejo da seguinte forma, o Brasil vive um momento único, né? E vejam bem, eu não estou nem falando de política, eu estou falando de gap de talento. Há muitas vagas que requerem por questão de princípios o que nós defendemos e ainda pouca gente para suprir essas vagas. Por isso que se torna cristalino os ex-coordenadores do SFL, os nossos alumni, que hoje, por exemplo, estão em Brasília. Nós temos ex-coordenadores e lideranças ativas trabalhando no Congresso, trabalhando nas lideranças de alguns partidos, trabalhando nas assembleias, e para nós isso é muito positivo porque a gente ocupa espaço. Quando a gente olha para os Estados Unidos, por conta até do bipartidarismo e de ter pouquíssimos candidatos e políticos que hoje podem se dizer liberais mesmo, a gente tem lá o Rand Paul, tem o Justin Amash, ainda se conta nos dedos. O que aconteceu no Brasil foi algo único. Não tem tanta essa participação política, contudo, o SFL lá nos Estados Unidos elegeu um vereador na última eleição, se eu não me engano. Agora eu posso até estar falando besteira. Contudo, ainda falando do SFL lá fora, tem, por exemplo, um alumnus da organização nos Estados Unidos que abriu uma empresa no Vale do Silício que hoje está avaliada por volta de $1 bilhão. Também temos lá fora o pessoal que foi para academia e virou Forbes 30 Under 30, né? Então, o foco é um pouco diferente. O que me parece, olhando para o movimento brasileiro, e principalmente para a atuação do SFL, é que o início eu vou usar a mesma expressão que tudo, o governo Paulo Guedes requereu do movimento liberal muitas cabeças, muitas lideranças para ocupar os espaços lá. E nós tivemos a felicidade de ter lideranças formadas capazes, extremamente boas de comunicação, com as suas habilidades envolvidas pela organização e também fora dela, que puderam ocupar alguns desses espaços. Mas ainda há muito trabalho para ser feito. Muito, muito trabalho para ser feito. E, assim, tu falou do gap que existe, que favorece que no Brasil a gente consiga ter mais lideranças liberais dentro de postos de liderança. Mas em alguma outra republiqueta isso aconteceu? Ou foi só no Brasil? Tem algum outro lugarzinho do mundo, assim, que o SFL... É porque, assim, eu tô tentando puxar teu saco, entendeu? Puxar o saco da instituição. Porque sei lá, é a visão de quem tá dentro da canoa, outro não consegue ver o resto fora, entendeu? Eu tô dentro do Brasil, tô vendo o que o SFL Brasil fez aqui. Talvez isso possa ter acontecido fora, mas o que foi feito aqui dentro do Brasil é um negócio absurdo, assim, é um baita resultado que vocês têm alcançado, não que alcançaram, vocês têm alcançado e vão continuar alcançando se Deus quiser. Mas existe algum outro case no mundo de construir tantas lideranças assim e colocar tantas lideranças em postos altos? Isso especificamente não, contudo me veio um exemplo na cabeça que eu acho válido mencionar, que é o caso da Geórgia. Não é o Estado americano, mas o país do leste europeu, em que nossa atuação também enquanto organização é muito forte, principalmente quando a gente fala de política pública. Nós tivemos líderes em 2016 presos na Geórgia por defender o fim da guerra às drogas, que é uma pauta da nossa organização, o fim da guerra às drogas. Inclusive nós traremos essa campanha para o país no ano que vem. Já fica um spoiler de uma atividade de 2020 do SFL. Boa. Baita pauta. De novo, para você que está ouvindo em 2025, me mande uma mensagem no Twitter para saber se a gente fez certinho. Mas nós tivemos líderes na Geórgia sendo presos por defender essa pauta e por protestar e movimentar protestos. No final das contas, a Suprema Corte da Geórgia mudou o entendimento e descriminalizou o uso da cannabis no país a partir desses movimentos de rua que tiveram como lideranças os nossos coordenadores locais lá. Portanto, por um lado, a gente não tem nessas posições de destaque dentro da estrutura do Estado como aqui e fora dele também, nesse caso específico da Geórgia, mas tiveram um impacto fenomenal
fenomenal, conseguiu mudar uma política pública atrasada e que mata pessoas todos os dias em todos os cantos do mundo. Isso é sensacional. A minha pergunta, então, em relação a isso, vocês têm uma mensagem, pelo visto, uma política pública que vocês querem mudar internacionalmente. Tá? Que outras políticas, quais são as outras bandeiras do ECFL internacional, global? Só para deixar isso claro, a gente não defende uma política pública X ou Y, mas são valores que a gente acredita. Quando a gente fala de responsabilidade, liberdade e, na mesma mão, responsabilidade individual, o fim da guerra às drogas, ele se torna... Bom, sem falar nos números, a gente ficaria também horas falando sobre isso. Mas, enquanto valor liberal, a gente acredita que é importantíssimo defender, por exemplo, o fim da guerra às drogas, não como política pública, mas como valor geral. E aí, quando a gente olha para pautas sociais, pautas imigratórias... Bom, e aqui sem falar nas pautas econômicas, que seria redundante falar sobre isso, porque é isso que a gente mais trabalha. Mas também é importante a gente olhar para a pauta social, para as liberdades individuais. E tem uma frase do fundador do Instituto de Estudos Empresariais, William Ling, foi no prêmio que ele recebeu do Instituto de Formações de Líderes de São Paulo, num discurso dele de 2018. Que discurso. Que ele fala que... Tem que botar isso na show notes. Sensacional. Vou botar. Sim. Que discurso. Vocês vão perceber no meio do discurso que ele fala que liberdade pode ser resumida em 3 palavras: ausência de coerção. E ser livre não é fazer o que quer, mas é não ser obrigado a fazer aquilo que não se quer. Eu acho que isso casa muito com a nossa organização e o que a gente acredita também. Quando tu me pergunta sobre pautas específicas, bom... Se a gente olha para o campo social, eu posso falar do casamento homoafetivo, eu posso falar das políticas imigratórias, que a gente acredita que são errôneas, que causaram também muitas mortes ao longo do tempo, por humanos cruzarem linhas invisíveis por todo o globo. Mas também, quando a gente olha para a economia, há muita coisa para ser feita, e principalmente no Brasil. A gente olha a carga tributária, como empreendedor de base. O brasileiro gosta de ter aquela imagem deturpada do empreendedor milionário sentado atrás de uma cadeira, quando na realidade a maior parte dos empreendedores é o tio que tem o salão de beleza, é a senhora que tem a barraquinha de jornal, que tem uma pequena floricultura. Esse é o empreendedor. Então eu acho que no Brasil é muito importante também, vai também ser um dos nossos focos em 2020, que a gente mostre essa real face do empreendedor e como o Estado falhou com essa pessoa. Não que o Estado tenha que ter algum papel na vida do empreendedor, vamos lá, mas como a intervenção do Estado é máxima, principalmente nesses casos, e para os amigos do rei, as benesses são dadas. Então essa também vai ser uma pauta que a gente vai bater bastante no Brasil em 2020. Mas o SFL, então, tem uma mensagem que está transmitindo. Ótimo, baseado em valores e princípios. Perfeito. Agora, como é que vocês fazem a transmissão e a validação dos clubes e outras instituições associadas ao SFL para que a mensagem não seja deturpada lá na ponta? Perfeito. Os nossos coordenadores, quando eles entram na organização, eles passam por um processo seletivo, que inclusive está aberto agora, no final do ano, vai ficar até o carnaval, vai ficar aberto o nosso processo seletivo. Peraí, então vou colocar o link da inscrição na show notes. Boa. Só olhar aqui nos comentários, eu sempre quis falar isso, desculpa. Mas aqui o pessoal não vai estar te olhando. Foi um devaneio de uma tentativa de ser youtuber. Mas voltando, eu vejo da seguinte forma: para que essa mensagem não seja deturpada na ponta, nossos líderes precisam ser extremamente bem treinados. Isso acontece desde o primeiro momento, voltando para o processo seletivo que eu havia comentado. Quando os nossos candidatos passam por 2 fases do processo seletivo, eles caem direto na nossa plataforma online de treinamento chamada SFL Academy. Ali ele já entende como funciona a organização, quais os nossos valores e como defender as pautas que a gente defende. Nenhum coordenador é obrigado, por exemplo, a fazer um evento sobre empreendedorismo e fazer outro sobre o fim da guerra às drogas, pegando os 2 exemplos que a gente citou aqui. Pelo contrário, ele tem a liberdade de dizer, olha, aqui eu acho melhor na minha região fazer um evento, não sei, sobre escola austríaca, por exemplo, ou fazer um evento sobre qualquer outro tema. Tudo bem, a gente não obriga os nossos coordenadores a fazerem nenhuma atividade. Contudo, o nosso programa ele é gamificado. Então, a cada pequena atividade que esse coordenador faz, ele ganha pontos. E ele tem que reportar essas atividades para nós. Então, a gente tem um controle interno também de entender como essa mensagem está sendo passada pelos grupos parceiros, com um design apropriado, com comunicação apropriada, com a mensagem do que a gente defende também de maneira apropriada. Isso é essencial por uma questão até de branding e de salvaguardar a organização. Então, da mesma maneira que a gente deixa isso muito claro, erros podem acontecer porque são todos humanos, e aí é uma conversa interna para entender onde a comunicação pode ter falhado para que a mensagem se perdesse lá na ponta, mas isso normalmente não acontece. E tu, como líder, tu responde para quem? Tu responde pro SFL global ou tu responde para um conselho? E como é que tu foi escolhido? Quem é que te escolheu? Teve uma eleição? É um processo democrático?
Como é que ocorre? Eu respondo pro conselho, nós temos um conselho da organização no Brasil, nós temos 6 conselheiros. Eu tive a sorte e a alegria de ser antecedido no cargo de diretor executivo pela pessoa que me contratou e que se tornou uma das minhas melhores amigas ao longo do tempo, que hoje já não trabalha mais na organização, que é o Fernando Miranda, nosso antigo CEO. O Fernando foi responsável por colocar a organização no patamar que ela tem hoje, desde 2016 ele era nosso CEO, e saiu da organização. Na saída dele, o conselho se reuniu e decidiu, eu já era o diretor de operações, apenas para deixar claro, eu já era o diretor de operações da organização desde o começo do ano, e o conselho decidiu de maneira unânime que eu assumiria o cargo. Isso comunicando e com a anuência também do SFL Internacional, por conta dessa parceria, desse acordo de cavalheiros que há entre as nossas operações. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White. Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é a questão mais importante, não só da SFL, mas de qualquer clube e instituição liberal, e eu quero fazer ela depois que o Júlio vender o nosso grupo do Telegram, Júlio. Onde é que o cara entra no grupo do Telegram? Hein? Cria A gente vai fazer jabá, já que ele não quis fazer, vamos fazer o nosso aqui. Toda semana. O nosso grupo do Telegram é um grupo que não rivaliza com a SFL. É um grupo que você que está fazendo parte da SFL, que nos descobriu por intermédio dessa entrevista, pode entrar também no grupo do Tapa da Mão Invisível, o grupo do Telegram mais livre da internet, o grupo do Telegram mais livre de todas as plataformas que existem. Para entrar nesse grupo, basta fazer uma contribuição mensal de no mínimo R$10 lá no nosso Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível. Entra lá, uma contribuição mensal de no mínimo R$10. Você vai receber um carimbo no passaporte para entrar no grupo do Telegram do Tapa da Mão Invisível, o grupo mais livre da internet. Mas qual é a tua pergunta? Porque o Fux agora ele deu uma de João Kleber. Para! Só depois... Achei sensacional. Eu vou adotar essa tática para os nossos eventos. Eu vou entrar correndo e falar, para. Você quer se inscrever no programa de coordenação? Vou usar aí. Então, a pergunta mais, por meu ver, é o seguinte, tá? Se pega a gente nos eventos da SFL... Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast. Porque isso, vocês não esperavam essa, né? Mas eu vou dizer a importância disso. Eu vou dizer a importância disso. Isso aí eu já ouvi o David Friedman, o filho do Sosa lá. Eu já ouvi o Walter Block comentar que é importante ser um ambiente social agradável, que traga gente, porque a pessoa quer conviver no seu tempo livre. A gente tá falando de voluntários. Então, é gurizada, gente jovem e tal. A questão é, tem eventos sociais onde se conhece, e tem mulheres, porque historicamente o movimento liberal internacionalmente não tem mulheres presentes, né? Então conta pra nós, André. Perfeito. A pergunta, ela começou um pouco estranha, ela ficou melhor no final. Vai impactar. Não, foi um bom impacto. Eu concordo plenamente quando a gente fala que muito mais do que uma rede de contatos de estudantes com empresários, mais do que fazer eventos, é importante criar relacionamentos pessoais dentro da organização. Eu atribuo, e aí falo de 5 anos atrás, eu com 17 para 18, entrando na universidade e entrando para aquela realidade do Clube Farroupilha em Santa Maria, da maneira que eu fui acolhido, e hoje, os meus melhores amigos vêm de lá e nós temos contato até hoje, cada um seguiu o seu caminho na carreira. E só conseguimos fazer isso porque a gente foi além do trabalho. É muito importante formar amizades, é muito importante criar laços. Porque de nada adianta a gente gritar sozinho a favor da liberdade. Tudo na vida é melhor quando a gente tem amigos na volta. Essa frase pareceu clichê, mas é verdade. E o movimento liberal não pode ser diferente. Só porque a gente está falando de ideologia, porque a gente está falando de economia, não pode ser um movimento apenas da porta da universidade para dentro. Tem que ser um movimento para fora. Agora, quando a gente fala da participação feminina, está completamente correto que essa, na tua análise, de que é um problema internacional a participação feminina no movimento liberal. No Brasil, nós tivemos, no último processo seletivo, no final do ano passado, por volta de 20% de inscrições de mulheres. E no nosso treinamento nacional, 25% eram mulheres. A melhor coordenadora de 2019, nesse nosso ranking gamificado, é uma mulher. Então, essa participação, aos poucos, ela vai aumentando. E eu tenho uma alegria enorme das pessoas que passaram pela organização também começarem a perceber isso e perceber a importância do papel feminino dentro das organizações liberais. Não pode ser apenas um clube do bolinha. Contudo, por outro lado, não se pode forçar a participação de ninguém, apenas como política de precisamos ter 50% de mulheres ou mais. A gente tem que criar um ambiente agradável para que as pessoas possam conversar sem medo de serem retalhadas numa ponta por saberem menos
pessoas, sem medo de serem assediadas em outra ponta também, e isso é muito importante. Eu não estou dizendo, veja bem, que isso acontece, mas criar esse ambiente saudável, esse ambiente seguro para que as pessoas se sintam confortáveis de defender a liberdade das suas maneiras é essencial. Eu me permito fugir da pergunta sobre se as pessoas se pegam nos eventos liberais. Não nos eventos, tá? Mas enfim. Mas é isso aí mesmo, eu concordo 100%. Se a pessoa não formar laços de amizade, é muito difícil da pessoa ficar no longo prazo ligada a instituições, né? Todos os institutos de formação brasileiro são ambientes que as pessoas convivem muito e acabam formando amizades que transcendem o próprio instituto, né? Isso é muito, muito legal. Criar conexões, né? Mas eu vi uma ideia uma vez de criar cotas. Não dá pra criar cotas pra mulheres? Pois eu tava pensando a mesma coisa. Eu vi que você tava com uma cara que ia fazer essa piada, mas já que eu não fiz. Eu não sei que posição eu tenho que ter sendo o Boulos da direita. Eu fico meio nervoso agora. Agora, nessa nossa conversa, muita gente que está nos ouvindo chegou por vocês, mas muita gente já nos escuta e nunca ouviu falar no SFL, né? E talvez esteja interessado a participar. Tu falou que vai ter o processo seletivo e tu falou de outras vantagens que tem de participar, que é fazer network, participar de eventos, fazer entregas, participar de projetos em grupo. O que mais tu teria de vantagem? Como tu vende para quem está nos ouvindo agora para poder entrar no SFL? Qual é a motivação que tu daria assim, para a pessoa entrar? Em novembro de 2016, a Universidade Federal de Santa Maria, através do sindicato dos professores da universidade, e vocês vão entender por que eu estou fazendo essa introdução, eles tentaram me processar por excesso de liberdade de expressão. À época, foi aprovado um indicativo de greve com 68 votos. A UFSM, à época, tinha 1.841 professores, não sei como está hoje. Eu bati bastante naquela decisão do sindicato, porque era por conta da PEC do teto dos gastos à época, né? Eles iam parar as aulas em novembro, com a UFSM tendo milhares de estudantes de fora que deveriam voltar para suas cidades. Uma professora à época, a coordenadora do Núcleo de Direito, Marxismo e Meio Ambiente da Universidade Federal de Santa Maria, ela pegou meus comentários na... não é possível que exista isso aí, desculpa interromper. Como é que é o nome do núcleo? Pode repetir como é que é o nome? Núcleo de Direito, Marxismo e Meio Ambiente da Universidade Federal de Santa Maria. Barbaridade, cara. Tinha como botar feminismo também na frase? Mas para explicar sobre as vantagens do SFL, vocês vão perceber onde eu tô indo. Aquela professora levou esses meus comentários para dentro do Departamento do Direito e também para a Assembleia do Sindicato, para que fossem tomadas medidas contra mim. No curso de Direito foi aprovado que eles abririam um processo administrativo e também fariam uma nota de repúdio a mim. Como eu falei, isso era novembro de 2016. O tempo se passou, eles fizeram a nota e a reação foi extremamente negativa para eles acabaram desistindo de mover com qualquer processo, seja ele administrativo ou criminal à época, que hoje sou engraçado, mas à época eu não teria conseguido passar por esse momento difícil se não fossem as pessoas que eu conheci, que o SFL me permitiu conhecer, que o Clube Farroupilha me permitiu conhecer. Eu não teria chegado até esse momento aqui e falar com vocês se não fosse a comunidade por trás dessa organização, se não fossem as amizades, como a gente já falou, mas também se não fossem os treinamentos e as habilidades que eu adquiri ao longo do tempo. A gente tem vários exemplos assim espalhados pelo país. O SFL é uma grande comunidade e tem como objetivo, mais uma vez, formar a próxima geração de líderes da liberdade, independentemente se você quer trabalhar no setor público ou no setor privado, óbvio, respeitando aquelas regras que eu já falei lá atrás. Dessa forma, e com esse exemplo pessoal, o meu convite para que as pessoas se inscrevam, ele é muito simples. Eu também já achei que eu fosse o único liberal na universidade, os meus mentores também já acharam que eram os únicos liberais na universidade, e graças ao trabalho do SFL e de outras organizações no país, isso já não é mais realidade. Ninguém entra na universidade achando que é o único liberal, porque sabe que existem outros. Então, venha fazer parte do SFL por um motivo, além dos treinamentos, além de todos esses benefícios, entre aspas, que a gente comentou aqui, venha fazer parte porque você não está sozinho e você pode melhorar muito e entrar para a sua vida profissional carregando consigo valores liberais e também as habilidades práticas que você precisa para fazer do país um pouquinho mais livre, fazer com que o Brasil deixe de ser o eterno país do futuro e seja de uma vez por todas o país do presente. Que mensagem linda para a gente ir para o nosso final de entrevista. Então vamos, antes da dica de livro do André, só quero fazer o paralelo, né? Tu comentou ser o único liberal dentro da faculdade. Na verdade, a faculdade é como se fosse a prisão, né? Então tu tem que achar os grupos da tua gangue para se defender da outra gangue, senão vão te matar, entendeu? Então, procure o seu clube liberal. Essa é a mensagem. Exato. E se não tiver um clube, funde um, né?
Essa aí. Sim, não é um processo burocrático. A gente não é o Estado para ter burocracia e alvará para aprovar, mas, óbvio, é um mínimo de requisitos para entender se a pessoa ou o grupo entendem a liberdade da mesma forma que nós e... Bom, se querem atuar nas universidades, na sociedade, enfim. São pequenos detalhes que, óbvio, ser tratado internamente também são pequenas burocraciazinhas, não vou mentir que não tem nenhuma. Mas o movimento cresceu muito, a SFL cresceu muito. Eram 30 pessoas, 40 pessoas em 2012, 13, e hoje são centenas. No começo do ano eram milhares e vão voltar a ser milhares agora no começo de 2020 também, com essa renovação da nossa turma de coordenadores. Tem espaço. Tem espaço para o movimento liberal crescer, tem espaço para o SFL crescer, para as outras organizações da mesma forma, para mais podcasts aparecerem. Não, isso não. Não tem espaço para mais nenhum podcast liberal no Brasil, tá, pessoal? Percebam que o Boulos querendo o monopólio não sou eu. Eu acho que tem que passar uma lei, inclusive. Somente o Tapa da Mão Invisível poderá ser o podcast brasileiro liberal. Antes de falar sobre a tua dica de livro, eu gostaria de relatar aqui e agradecer à instituição, porque o primeiro evento liberal que eu fui foi um evento do SFL lá em 2012, 2013, eu estava tentando me lembrar aqui, mas eu não me lembro. Foi a conferência do Rio Grande do Sul que foi feita, era meia dúzia de gato pingado, era pouquíssima gente, foi lá na SPM, foi numa sexta de noite, assim, foi muito pequeno, mas... tinham pessoas que hoje são grandes lideranças dentro daquela sala, assim. Eram pessoas extremamente jovens, eu era um cara que já era formado, eu não fazia parte do SFL porque eu já tinha passado pela academia, mas eu fui prestigiar e era um evento bacana de ver, assim, brilha aos olhos ver aquelas pessoas que foi 2012, 2013, hoje faz 6, 7 anos que ocorreu esse evento, e as pessoas estão num posto de liderança absurdo, assim. Eu gosto muito de uma analogia, antes só da gente encerrar, uma analogia do Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, sobre esse ponto específico do movimento liberal há uma década atrás. O Hélio fala que o movimento liberal à época cabia em uma Kombi, e que se aquela Kombi virasse e morresse todo mundo, acabava o movimento liberal brasileiro. Graças à liderança de pessoas como ele, de pessoas como William Ling, Roberto Racheldes, que lá atrás, desde os anos 80, do Winston Ling, enfim, pessoas que lá atrás, desde os anos 80, acreditaram nas ideias da liberdade, fundaram as organizações ou trabalhavam pela liberdade de alguma forma. O Henry Maxud, em São Paulo, onde a gente tem a alegria de organizar a nossa LibertyCon no hotel. Enfim, se não fosse por essas pessoas, se não fosse pela geração da década passada, dos anos 2000, não seria possível o SFL estar aqui, não seria possível a gente fazer o nosso trabalho e impactar mais pessoas. Eu tenho a alegria de fazer parte da transição desse movimento de dentro de uma Kombi para, estamos pertinho de lotar o Maracanã. Então... daqui a pouquinho a gente vai ter que começar a pegar um espaço maior e, bom, aí a gente vai ter que fazer outro podcast para falar como a gente levantou dinheiro para alugar o Maracanã, mas aí são outras coisas. Antes da tua dica de livro, eu tenho mais outra pergunta. Falar sobre tu agora. Tu vai ficar com o teu mandato por 1 ano, é isso? Dura 1 ano? Não. O mandato de diretor executivo é de 2 anos, renovável por mais 2, mediante a aprovação do nosso conselho administrativo. E o teu futuro, depois que tu sair do SFL, que eu pensei que tu já ia sair agora, mas depois que tu sair do SFL, seja 2 anos ou 4 anos que tu fique, mas qual é o teu rumo? Tu vai virar político, tu vai empreender ou tu ainda não parou para pensar nisso? Nenhum nem outro, para ser sincero. Eu, por mais que eu faça direito, eu obviamente não vou advogar, não me vejo nessa área. Mas da mesma maneira não me vejo entrando na política. O André de 6 anos atrás talvez quisesse. Eu me vejo dentro do movimento liberal, seja no Brasil ou fora, gerindo think tanks, gerindo organizações liberais para avançar a nossa pauta. Seja, mais uma vez, aqui no país ou fora daqui também. Bacana. Bom, então, antes da tua dica de livro pela terceira vez, só deixa eu fazer o nosso último já. Para! Quem está nos ouvindo pela primeira vez, nos siga em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, para ficar sabendo sobre a divulgação dos novos episódios. Nos sigam no seu app preferido para ouvir podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, iTunes, sempre Tapa da Mão Invisível. E todos os nossos episódios com os show notes que nós citamos aqui durante esse episódio, estão no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. É só entrar lá que encontra todos os episódios, todos os materiais de todos os episódios. Então tá, vamos lá então para a tua dica de livro que estará nos nossos show notes. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. São 2 livros e não são livros exatamente liberais, né?
O primeiro é um pouco mais, eu acredito que já tenham falado em algum episódio, mas é o Arriscando a Própria Pele, do Nassim Taleb. Eu acho que é um livro sensacional e que vale a pena a leitura. E o segundo livro, a gente falou um pouquinho de levantamento de fundos e eu comentei que vejo o movimento liberal ainda engatinhando também nessa parte. É uma área que agora também eu me debruço como funciona um trabalho, mas que é importante a gente saber que nós precisamos ser bons vendedores, seja do nosso serviço, seja dos nossos produtos, seja das nossas ideias, por fim. E por conta disso, isso aqui vai parecer coach, não é, eu juro, você que está ouvindo não é coach, mas é um livro do Jeb Blount, que é Como Supervendedores Utilizam a Inteligência Emocional para Fechar Mais Negócios. O movimento liberal brasileiro precisa entender melhor como vender não apenas produtos e serviços, mas ideias. E para finalizar, uma última mensagem que também vai ao encontro desse livro. Não tenham vergonha em momento algum de se colocarem como vendedores da liberdade. É isso que a gente é. A gente vende a nossa ideia não por um valor físico, mas por um valor que talvez nós aqui não estejamos vivos para ver, que é uma sociedade livre, uma sociedade com ausência de coerção. E como eu falei ali antes, o Brasil, por muito tempo, já é conhecido como o país do futuro. Acho que cabe a nós continuar o legado das pessoas que vieram antes de nós, mas finalmente fazer o Brasil o país do presente e, se tudo der certo, um país liberal. Muito bom, sensacional. Que encerramento. Muito obrigado, André. Muito obrigado, muito prazer. Que tu tenha muito sucesso nessa tua gestão no SFL e em todos os teus sonhos que tu tem pela frente. Vamos nos falar bastante ainda, se Deus quiser. Nosso caminho vai se cruzar bastante. Mas muito sucesso, cara. Que dê tudo certo, que o SFL continue crescendo e que o ano que vem vocês olhem para esse ano, que foi o melhor de todos, seja um ano pequeno. Que vocês olhem para 2019. Nossa, a gente era só daquele tamanho naquela época. Espero que vocês um dia consigam pensar assim. Nesse final, meninos, eu quero agradecer imensamente vocês por me receberem, por acolherem o SFL dessa maneira. Foi super bacana. Mas eu também queria agradecer todos os nossos voluntários e a nossa equipe. Porque sem eles, nada disso seria possível. Se não fosse por eles, nós também não trabalharíamos. E eu acredito muito nesses meninos e meninas de 18, 19, 20 anos, às vezes até um pouquinho mais, que estão lutando como tu, Paulo, falou lá no início, na ponta de lança. A ponta de lança são eles. São eles que estão dentro das universidades, que estão tomando não de coordenações de curso para quando tentam alugar um auditório. Então, o meu agradecimento maior vai para esse público, o nosso público. Eu espero que, como o Júlio falou, em 2020, faça 2019 parecer pequeno. Então, mais uma vez e por fim, obrigado de verdade por me receberem. Tenho certeza que a gente vai ainda se falar muito ao longo do tempo e que o podcast vai crescer e que eu também em 2020 veja o podcast entre os mais ouvidos do Spotify e mais ouvidos das outras plataformas. Tenho certeza que tem potencial para isso. Nós que agradecemos o trabalho, André. Parabéns. Muito Parabéns obrigado mesmo para todos vocês, SFL. Então tá, Valeu, um forte abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Abraço. Cara, olha só, quem está nos ouvindo, alguns provavelmente vão chegar por vocês, por ser do IFL, mas muita gente está nos ouvindo que está conhecendo o SFL. Depois de uma hora falando do Instituto, ele pergunta dele. Me chama... Não, peraí. Me chama de Boulos à direita, erra o nome da organização. SFL.